diminuindo esse potencial que é fazer a evaporação, porque as árvores também, como nós, suamos, né, com o calor para se manter viva, e essa evaporação serve para fazer o ciclo da água, né, que se transforma, a água transforma em nuvem, depois precipita em forma de chuva. Agora, o que é que vem sendo feito em termos de políticas públicas para tentar combater o problema da desertificação? Olha, eu participo já há mais de 15 anos de reuniões em busca de uma solução e efetivamente na prática não existe um consenso. Não existe a ação, né? Fica muito na discussão e na efetiva ação não é praticamente realizado nada, muito pouco, né? E eu acredito que a gente precisa mudar essa postura o quanto antes, porque a recuperação de áreas degradadas tem um custo elevadíssimo e muitas vezes a gente talvez não tenha como recuperar uma área que chegasse ao limite, né? E aí, quando se transformar um passo para um deserto mesmo, sem vida, a gente talvez vai perceber que esse processo talvez se transforme em irreversível. Se a gente começar agora a fazer um trabalho que está sendo feito em Sergipe, vale salientar. Sergipe criou uma bolsa para os agricultores que preservam e mantêm as áreas de proteção dos rios e riachos, né? Então, ele pode ter o seu desenvolvimento econômico, né? Pode explorar aquela mata que está na sua propriedade através de fruteiras, através de retirada de mel ou de outro produto mesmo, da seleção de retirada da madeira, né? Energética, e ele recebe para manter aquilo. E aí, essa proteção está fazendo voltar as nascentes que tinham morrido, né? Muitas nascentes tinham secado e hoje Sergipe já coloca de volta um processo que a própria natureza está se recompondo. E aí precisa ter uma política pública que possa dar condição de essa ação seja efetivada. Não só aqui na Paraíba, mas em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, porque essas regiões são muito similares. A gente tem uma cultura de queimar para plantar, né? Chamado coivara, que muitas vezes é para limpar o terreno, mas isso aí você está perdendo os nutrientes, está matando muitos animais que são importantes para o desenvolvimento da planta e empobrecendo cada vez mais o solo e a nossa região. Muito bem, a gente ainda volta a entrar nesse assunto, mas agora a gente vai para mais um intervalo, um instantinho só, não saia daí. Toda mãe merece um carinho, toda mãe merece uma rosa e principalmente um mês de promoção no Rede Compras. Jogo de tigelas King com 7 peças R$ 26,50. Panela inox Fratelli com tampa de vidro R$ 12,50. Frango nato resfriado quilo R$ 4,49. Molho pronto Maratá Sabores 340 gramas R$ 89 centavos. Lasanha Vitarella 500 gramas R$ 1,78. Mês das Mães é no Rede Compras. Rede Compras. Uma mãe cuida da família com todo carinho. A Unimed Campina Grande também. No plano Unifamília, seus dependentes têm desconto e neste mês de maio, sem carência para consultas e exames simples. A maior homenagem que a Unimed pode fazer para sua mãe é cuidar de quem ela tanto ama. Sua família. Unimed Campina Grande, 2101-6500. O arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, lança hoje às 5 da tarde na FIEP em Campina Grande o livro O Evangelho dos Nossos Dias. A obra reúne mais de 100 artigos publicados nos jornais do Estado. E nós continuamos a nossa entrevista de hoje com o ambientalista Ramiro Pinto. Bom, a gente falava no bloco anterior sobre o processo de desertificação. Aqui na Paraíba, qual é a região mais afetada por esse processo, professor? Eu acredito que nós temos diversas regiões da Paraíba com áreas degradadas e muitas intensamente degradadas. Mas os Cariris velhos encontram-se em situação de penúria, porque é uma região que tem um solo muito difícil, né? Onde a parte fértil é muito rala. E muitas vezes, quando você retira a cobertura vegetal, a chuva leva esse material para os rios. E eu acredito que essa região precisa urgentemente de um olhar diferenciado. É onde chove menos,
em torno de 400 milímetros ao ano e onde tem uma grande quantidade de pessoas morando, né? Apesar de que hoje apenas em torno de 20% está na zona rural, né? Mas os 80% encontram-se na zona urbana. Há um processo de uma gestão muito difícil dos recursos hídricos, que também necessita ter um gerenciamento para vários usos, quer seja para o plantio, para a descendentização dos animais, para o abastecimento urbano. Então, tudo isso tem conflitos e que precisa ser equacionado num programa adequado de atenção do poder público, não só estadual, mas também municipal e federal. Mas apesar das dificuldades, tem também as suas potencialidades, principalmente o Cariri. E é possível aí encontrar alternativas para se viver no semiárido com todas essas dificuldades? Com certeza. Tanto que há pessoas vivendo lá até hoje, né? Então, precisa utilizar dessas potencialidades para ir adequadamente. Pronto. Se você pensar o consumo de um boi, né, em alimentação e na quantidade de água que ele precisa, 20 litros por dia, né, em relação a um bode que come bem menos e precisa de menos águas, aí você começa a ver qual seria o ideal para a região, né? Em relação à potencialidade de plantas adequadas, como um umbuzeiro, que mesmo em épocas de grande seca, ela está lá produzindo. Recentemente eu viajei à Várzea, no caminho ao voltar, estava lá produtores rurais vendendo à margem da pista umbu. Então, são tecnologias, são processos que precisam ser pensados adequadamente para a região. Tem potencialidade, tem uma população que trabalha, que vive e que tem um potencial muito grande de poder sobreviver lá, mas também precisa ter uma atenção mais voltada para a convivência com a seca, porque a seca não é algo estranho na nossa região, é algo cíclico e que, infelizmente, a gente ainda não teve a capacidade adequada de ter políticas públicas para conviver com ela, porque de 3 em 3 anos ou de 10 em 10 anos vem ou com mais intensidade ou com menos intensidade, mas ela vem. A gente precisa ter um gerenciamento adequado de captação de água adequada, fazer essa gestão dessa água e também poder ter políticas públicas pegando os potenciais que tem nessa região. Agora pegando o gancho do senhor em relação à água, apesar de todas essas dificuldades, escassez desse recurso, muita gente depende, por exemplo, do açude de Boqueirão. Mesmo assim, a gente vê muito a questão da cultura mesmo de desperdício. Como que se pode administrar isso? Como se pode, aos poucos, incentivar uma mudança nesse sentido? Na verdade, existem vários fatores. Por exemplo, se o açude estiver lá parado, ele vai perder uma lâmina de água de 2 metros por ano, porque a insolação é muito alta e termina evaporando. A gente tem um desperdício até do poder público, né? A Cagepas tem dados lá que ela desperdiça através, não sei se por vazamento ou por outro processo de pessoas retirarem dos canos a água, mas em torno de 40% a 50% da água que é retirada de Boqueirão para enviar para as cidades, né? Então, isso aí é muito alto, a gente precisa otimizar esse processo para poder dar uma maior contribuição. Mas também vem o outro lado do que chega, os outros 50%. Muitas vezes você vê pessoas irrigando calçadas, né? Fazendo processos extremamente danosos, que é uma água tratada e que muitas vezes essa água vai fazer falta, né? Enquanto tem tantos outros, como a gente viu hoje, a retomada da operação Carro-Pipa do Exército, tantos outros vivendo ali com 20 litros de água contados por dia, tendo que fazer todas as atividades com aquela água, enquanto outros estão, por outro lado, desperdiçando, né? É verdade. E outra atenção é o seguinte, antigamente, na década de 50, quando Boqueirão foi planejado, foi para atender a cidade de Campina Grande. Hoje ela atende mais de 28 municípios. A cidade de Campina Grande está chegando quase a 400 mil habitantes. E aí, o que fazer? Porque aumentou a demanda, né? E aí, na verdade, o manancial é o mesmo entre aspas, porque se você for ver, vai estar assorreado. Então, a quantidade de água é menor. Então, tudo isso é preciso levar em consideração para possivelmente mudar a nossa postura em relação a enfrentamento de seca, enfrentamento de uso de água, poder ter uma consciência mais adequada para poder mudar seu estilo de vida, né?
Bom, para a gente encerrar, diante de tantos problemas que a gente vem discutindo aqui no programa de hoje, qual seria a mensagem que o senhor deixaria para quem está nos assistindo agora? Eu acredito que a gente tem muitos problemas ambientais, né? Não só na zona rural, mas também na cidade. Hoje eu percebo que a cidade tem muito lixo espalhado por todos os lugares. Quando começar a chover, isso aí vai ser um problema, porque vai entupir os canais. Eu vejo constantemente esses lixos serem queimados, né? E aí você tem problemas respiratórios. Tem um lixão criado vizinho à Universidade Federal de Campina Grande que queima diariamente pneu, borracha. E essa fumaça está indo em direção ao Hospital da FAP. Então, são problemas que a gente precisa ter uma atenção maior. Quando você perceber alguém jogando o lixo no local inadequado, com certeza, muitas vezes, esse problema dela transforma-se num problema não só da comunidade, mas dela também. Porque se ela joga perto de casa e alguém queima, aquela fumaça contaminada vai atingir. E aí? Pra você ter uma ideia, São Paulo hoje baniu as sacolas plásticas, né? Praticamente é proibido, porque sabe que precisa retirar dos canais, porque entope os canais, é problema de enchente, e a gente vê o que isso tem acarretado. Eles têm gasto quase 50 milhões por ano para poder desobstruir os canais, e a gente precisa repensar todo esse modelo de desenvolvimento, essa forma de viver e ter uma atenção maior, não só para consigo, mas também para com a comunidade. É preciso agir, sem dúvida. E uma última informação, olha só, o Tribunal de Contas do Estado reprovou ontem as contas do prefeito de Serra Redonda, Manuel Marcelo de Andrade. Ele terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 470 mil num prazo de 60 dias. E eu quero agradecer ao professor ambientalista Ramiro Pinto, que nos ajudou com as contribuições para entender melhor sobre temas tão atuais, tão importantes. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Escreva para o nosso programa enviando um e-mail para pontoaponto@tveitararé.com.br. Para você, uma ótima tarde.